Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Vou dar início hoje ao nosso curso gratuito de planejamento e execução de estudos para concurso usando a metodologia do estudo reverso. Para quem já me acompanha aqui no canal há bastante tempo, sabe que eu utilizo essa metodologia. É o que vem funcionando para mim e eu quero passar para vocês de forma bem minuciosa, para que vocês também tenham essa oportunidade de estudar de forma diferente e talvez conseguir, né, absorver melhor os conteúdos e etc. Meu intuito aqui é só ajudar, eu não tenho intenção nenhuma de vender nada para vocês, certo? Eu poderia estar estudando meu material de estudo, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu estou aqui para ajudar todos vocês, porque eu me comovo com as mensagens que eu recebo de pessoas falando que não conseguem entender, não conseguem estudar, não conseguem se concentrar. E eu já estive nesse lugar, eu sei o quão ruim é você ler algo e simplesmente não entender nada. Então, é por isso que eu passo todas as minhas experiências para vocês. Mas, já adianto, quem não se identifica com essa metodologia, não tem problema, gente, não tem problema de verdade. É simplesmente seguir o que dá para vocês, né? Você é aluno, aluna, eu não gosto de começar estudando por questões. Beleza, vai para o método tradicional que dá certo também para quem se identifica. Tudo é uma questão de identificação, de afinidade, de perceber a si próprio o que mais combina, o que evolui, o que mais dá certo, certo? Então, realmente, não é para todo mundo, como nada nessa vida, né? O que é absoluto que dá para todos? Não existe nada absoluto que todo mundo gosta. Tem pessoas que gostam de coisas X, outras pessoas coisas Y, e assim vai. Então, a gente está aqui para testar. Então, bora lá, eu vou apresentar para vocês um planejamento com base no estudo que eu estou fazendo para o TRT Rio Grande do Sul, mas esse planejamento você vai aplicar para a sua prova. Então, se você vai fazer prova para o INSS, se você vai fazer prova para carreiras policiais, se você vai fazer prova para Tribunal de Justiça, Ministério Público, seja o que for, esse planejamento tem como ser adaptado para a sua necessidade. Então, se você só vai trocar concurso, INSS, concurso, papapá, e o resto você vai substituindo de acordo com o seu edital, certo? Então, eu vou usar aqui como base o meu edital, o concurso que eu pretendo fazer no momento que agora o TRT Rio Grande do Sul, aplicando a metodologia do estudo reverso. Então, primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou analisar. Outra coisa, gente, isso aqui é para quem quer passar, tá? Isso aqui não é para quem quer ir lá brincar, passear, turistar. Isso aqui é para quem quer passar. Tem que ter compromisso, tem que ter vontade, tem que ter garra, senão você não chega nunca no seu objetivo, aonde você de fato quer estar. Então, tenha propósito, tenha compromisso e coragem de cumprir aquilo que você se comprometeu, certo? Então, aqui não é brincadeira, isso aqui é sério. Leve a sério os seus estudos. Bora lá, começando. Então, você vai analisar de imediato a última prova. Sempre pegue por base a última prova. Ela vai lhe dizer muita coisa. Ela vai lhe direcionar, lhe dar um norte de como você tem que caminhar para chegar até o final. Então, a minha última prova, né, a última prova do TRT Rio Grande do Sul foi em 2022, que ainda está em vigência, inclusive, mas existem especulações que o concurso vai sair antes mesmo de acabar a vigência desse que está ainda vigente. Então, a última prova foi 2022, a banca foi SFCC. Olha, muito importante você trabalhar em cima da banca. Muito importante, porque a banca, ela vai direcionar para você o que ela gosta de cobrar, que ela tem mais
frequência em cobranças. Isso é importante para você priorizar os assuntos. Não é que você vai deixar de estudar. Você vai priorizar aquilo que a banca mais cobra, é o que você mais vai estudar, para você estar afiado. Porque às vezes a banca, ela cobra, eu vou lhe dar um exemplo. Às vezes ela coloca lá processo legislativo. Aí dentro de processo legislativo tem vários assuntos, vários subtópicos. Tem emendas à Constituição, medidas provisórias, projeto de lei. Possa ser que a banca cobre em uma determinada prova projeto de lei e numa outra prova emendas à Constituição ou medida provisória, mas ainda assim dentro do conteúdo processo legislativo. Então, o que é que você faz? Você estuda tudo e muito bem, né? Porque as chances de cair processo administrativo, mas não necessariamente no assunto que caiu da última prova, é grande, certo? As bancas, elas têm um padrão. E esse padrão, quem diz não é a banca, quem diz é o cargo que você vai fazer a prova. Então, se você faz uma prova para cargo de técnico nível médio, a cobrança vai ser, geralmente são questões mais conceituais, não são tão aprofundadas. Já se você vai fazer para nível superior, analista, ou até mesmo para cargos cabeça que o pessoal fala, né, como promotor, como juiz, aí são coisas mais aprofundadas, mais específicas. Você tem que realmente ter um pouco de doutrina, não necessariamente só lei seca. Então, a banca vai fazer a prova de acordo com o grau e complexidade e necessidade do seu cargo. Então, não vá com uma bazuca querer derrubar uma formiga, porque você só vai se desgastar mentalmente. Então, comece sempre analisando a última prova. No meu caso aqui foi 2022 e a banca foi a FCC. Vou trabalhar em cima da FCC, mas não necessariamente precisa vir na FCC novamente. Pode ser uma outra banca, mas eu vou trabalhar em cima da FCC porque foi a última banca, certo? Aí aqui o cargo foi para técnico, né? Que antigamente era nível médio, agora é nível superior. A previsão para sair é segundo semestre. Por que você tem que ter em mente a previsão de quando que vai sair o seu concurso? Porque você vai ter que saber o tempo que você tem para estudar. Isso é de suma importância. Você precisa saber o tempo que você tem para estudar para você dividir o seu material de estudo de acordo com o tempo mínimo que você tem para estudar. Se para chegar a esse tempo mínimo, você conseguir fechar o edital e o seu concurso ainda não tiver saído, amém, porque aí você vai conseguir rever tudo de uma melhor forma. Mas você tem que ter um tempo mínimo de estudo. E eu já recomendo, quem está começando agora, do zero, zerão, 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 se dê pelo menos um ano de estudo. Pelo menos um ano de estudo, no mínimo. Agora, se você já tem uma certa bagagem, acho que 6 meses é o suficiente. Então, a previsão para esse concurso que eu vou fazer é segundo semestre de 2026, né? Então, eu dei aqui para mim como tempo mínimo de estudo 6 meses. Ou seja, eu tenho que fechar esse último edital que caiu no concurso do Rio Grande do Sul em até 6 meses. Até 6 meses, certo? Aí a prova aqui, a objetiva, foram 30 questões de conhecimentos gerais e 30 de conhecimento específico, mais a redação. Ok, sigamos. Quantidade de disciplinas. No meu caso aqui, foram 14 disciplinas, com base no último edital. Aí eu vou destrinchar aqui para vocês como é que eu faço essa análise do edital. Temos aqui o conhecimento específico, que todo mundo já está careca de saber, né? Noções de administração pública, noções de gestão pública, constitucional, direito processual do trabalho e direito do trabalho. Eu coloquei também aqui a lei de processo judicial eletrônico, porque eu já vou explicar para vocês, eu sempre estudo as leis como uma disciplina à parte, não necessariamente dentro da disciplina de direito do trabalho, por exemplo. Então, eu trato aqui como uma disciplina à parte. Observem vocês que no último edital do TRT Rio Grande do Sul não caiu a matéria de direito administrativo na parte específica. Ela caiu aqui,
na parte de conhecimentos gerais. Justamente por isso, eu imagino que a prova veio com 30 questões na parte de conhecimentos gerais. Geralmente são 20 questões, não é isso? E veio com 30 para poder conseguir cobrar aqui essas leis, certo? Então, aqui na parte de conhecimentos gerais, eu vou tratar as leis como uma disciplina a ser estudada à parte. Então, nós temos português, raciocínio lógico, português, raciocínio. Meu filho chorando. Português, raciocínio lógico. Aí, aqui na parte de legislação, nós temos a Lei 8.112. Deixa eu ir marcando para vocês, fica mais didático. 8.112. Temos a Lei de Processo Administrativo 9.784. Temos a Lei de Improbidade Administrativa. Eu vou abreviando, viu, gente? Que eu não tenho tempo para perder. Então, eu vou diminuindo tudo para poder ser rápida. A Lei de Licitação. Nós temos licitação. Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Olha a quantidade de coisas. Olha meu bebê chorando. Mas ele está com o pai. A Lei de inclusão, né? Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, abreviei aqui, coloquei PCD. Regimento interno do TRT do Rio Grande do Sul e temos também a resolução do CNJ 400 de 2021. Então, é muita coisa, galera, é muita coisa. A gente olha assim o edital e diz, nossa, é pouquinha coisa, mas não é. É muita coisa a ser estudada. Por isso que o estudo tem que ser a longo prazo. Não dá para fechar isso aqui no curto prazo, de forma alguma. Então, como eu falei, eu trato as disciplinas, as leis, de forma isolada, como se fosse uma matéria à parte. Porque o que acontece? Quando você vai responder prova, você percebe que geralmente cai uma questão de processo administrativo, ou duas. Cai uma questão ou duas de improbidade. Licitação geralmente cai mais, de 3 a 4, por exemplo, de licitação. Aí, o aluno Nutella está começando agora, olha para o edital e vê trabalho, processo de trabalho constitucional, gestão, esses assuntos que são macros, são maiores. Aí português, raciocínio lógico. Aí ele fala, vou dar cabo de terminar essa parte maior dos assuntos que tem probabilidade de cair bem mais questões e vou deixar de lado, talvez eu deixe, se eu não conseguir, tá tudo certo, se eu não conseguir estudar processo administrativo, se eu não conseguir estudar Lei Geral de Proteção de Dados, se eu não conseguir estudar aqui a Lei dos Deficientes, né, das pessoas com deficiência, tá tudo certo se eu não conseguir. Porque se cair, vai cair uma ou duas. Mas aí, vamos lá. Vamos contabilizar aqui. Vamos supor que caia duas questões de processo administrativo, valendo um ponto. A gente sabe que conhecimentos gerais vale um ponto. Beleza, caiu duas aqui, eu já perdi 2 pontos. Caiu duas aqui de PCD, eu já perdi mais 2 pontos, já são 4. Regimento interno é um negócio que a maioria dos alunos não estuda. Geralmente vem 3 questões. Aí já perdi mais 3 questões, já deu quanto? 7. Daqui a pouco você vai ver, você perdeu muitas questões. Porque você não estudou as leis que estão lá contidas nos assuntos grandes. Geralmente essas leis elas vêm junto com o direito administrativo. Então, dê importância às leis pequenas, porque cai uma questão ou duas e são essas questões que lhe deixam fora do game, certo? Então, vamos seguir aqui. Isso é só um planejamento inicial. Olha que em momento algum eu comecei a falar aqui sobre estudo reverso. Eu estou falando sobre organização, sobre planejamento. Você precisa se planejar para você conseguir levar a jornada do estudo a longo prazo sem se perder no meio do caminho. Então, tem que ter clareza das coisas. Bora lá. Então, já sei quantas disciplinas eu tenho que estudar, já sei também o nível de importância, né, dessas disciplinas, como eu falei para vocês. Geralmente,
conhecimentos gerais peso 1, conhecimento específico peso 2. Mas isso não significa que você não vai dar importância às questões de conhecimentos gerais. Elas têm sim um diferencial na prova, tá? Senão, se fosse assim, ninguém estudava, né? Fazia só conhecimento específico. E se você for ver, a galera que passa em primeiro, segundo, terceiro lugar, geralmente gabarita as duas provas. Geralmente sai bem nas duas provas. Então, a gente já sabe, né, os pesos aqui, para saber a real importância. Eu coloquei aqui questões, quantidades aproximadas, só para vocês terem uma ideia. Mas, enfim, isso para mim é irrelevante. Eu acho que tem que estudar tudo. Lógico, de forma estratégica, né? Estudando sempre aqueles assuntos, dando prioridade àqueles assuntos que mais caem, mas eu acho que de um modo geral tem que ver tudo, certo? Só para vocês terem uma ideia, geralmente a FCC ela tem essa característica de colocar coisas no edital que ela não cobra na prova. Às vezes não, ela bota Lei Geral de Proteção de Dados e não cai uma questão sequer de Lei Geral de Proteção de Dados. Porém, muitas das vezes, quando ela cobra, o aluno não sabe responder porque simplesmente não estudou. Então, fica aí a critério de vocês. Eu acho importante estudar tudo de forma estratégica. Coloquei aqui no meu planejamento, aí vocês vão colocar de acordo com a disponibilidade de tempo que vocês têm para estudar. Quem só estuda, vai estudar no mínimo 6 horas por dia, né? No mínimo. Eu não acho saudável estudar mais do que isso, no meu ponto de vista, mas também menos do que 6 horas para quem só estuda, eu acho pouco. Então, no mínimo 6 horas, no mínimo. Eu coloquei 3, porque eu não só estudo, né? Eu faço diversas outras coisas. Então, eu coloquei 3 horas para mim, vocês vão colocar de acordo com a disponibilidade de tempo para vocês. Já coloquei aqui uma dica para vocês. Comece os estudos sempre por disciplinas que vocês mais gostam, para dar mais motivação. Essa dica aqui é dica de ouro. Dica ouro. Por quê? Se você não gosta, por exemplo, de raciocínio lógico, RLM, você não gosta de raciocínio lógico, e você começa estudando por raciocínio lógico, porque é uma disciplina que você não gosta, o que provavelmente vai acontecer? Vai lhe dar sono, vai lhe dar cansaço, você vai ficar desmotivado e meia hora depois você está fechando o seu notebook, porque você não aguenta mais estudar algo que não está lhe dando nenhuma motivação. Então, comece estudando por aquilo que você gosta, pelas disciplinas que você mais gosta. Se você gosta muito de estudar constitucional, comece por constitucional, porque aí o seu cérebro ele vai se sentir motivado a estudar aquilo que ele tem familiaridade, que ele gosta de ouvir. Isso é prazeroso aos ouvidos e vai lhe dar motivação, vai lhe dar gás. Aí depois é que você muda para uma disciplina que você não tem tanta afinidade, mas sempre comece os seus estudos pelas disciplinas que você mais gosta e depois vá alternando. Tá? Aqui é a segunda orientação que eu já acabei de falar, né? Vá mesclando entre as matérias específicas e gerais, não deixe nada para trás. Por que não deixar nada para trás? Porque às vezes o aluno tem mania de querer estudar por disciplina. Primeiro eu estudo a disciplina de Direito do Trabalho. Aí eu vou estudar ela toda. Depois eu estudo o Constitucional. Eu vou estudar ele todo. E não é assim que faz. Não é assim. Por quê? Porque mesmo você estudando matérias que você gosta, se você for inventar de estudar ela toda, você vai ficar cansado. Vai ficar desmotivado por estar ouvindo sempre a mesma coisa de uma única disciplina. Batendo em cima sempre da mesma disciplina, da mesma disciplina, da mesma disciplina. Então, o ideal é você ir mesclando com matérias que você gosta e matérias que você não gosta, até para mudar um pouco o foco. Se você for analisar, desde que ingressamos, né, na escola, lá na alfabetização, até o nível superior, para alguns a conclusão do ensino médio, é dessa forma que a gente estuda, mesclando matérias. A gente não estuda só uma disciplina de português, para depois ir para a física, para depois ir para a química, não.
A gente divide por horário e a cada horário é uma disciplina diferente. E no final fazemos provas e resolvemos questões e etc. de todas, só que em horários mesclados. Então é dessa forma que você vai estudar aqui, para você não ficar cansado, seu cérebro não ficar exausto de ver sempre a mesma coisa. Tá certo? Crie sua base. Extremamente importante essa orientação aqui. Porque aquele aluno que começa a estudar hoje, querendo passar em uma prova daqui 5 meses, a chance dele se frustrar é muito grande. Porque ele não tem base. Ele não tem base. Como é que você cria a sua base? Assistindo muitas videoaulas, fazendo muitos resumos, resolvendo muitas questões para você ficar familiarizado com os assuntos, com a forma de perguntar, com a forma de raciocinar. Se você não cria uma base nos assuntos que vão cair no seu concurso, a chance de você se frustrar quando você for fazer a prova é muito grande. Mas é válido ainda assim fazer a prova. Ainda assim é válido, porque te motiva. O brasileiro, ele gosta de trabalhar com prazos. Quando ele tem um prazo, uma data certa para fazer determinada coisa, ele tem mais motivação do que estudar de forma sem saber exatamente quando é que vai conseguir de fato colocar em prática aquilo que ele está trabalhando. Então, crie uma base, trabalhe em cima de resolução de questões e também assistir videoaulas. Aqui eu começo a falar um pouquinho para vocês sobre a metodologia do estudo reverso. Como que você vai aplicar? Já falei para vocês em outros vídeos que é dessa forma que eu venho estudando e é dessa forma que eu venho tendo resultados satisfatórios. Então, como que eu faço? Eu primeiro, todo e qualquer assunto que eu vou começar a estudar no dia, eu começo por questões. Então, eu vou lá no meu site de questões, filtro minhas questões do determinado assunto e já dou uma olhada para ver como que a banca cobra, quais assuntos ela cobra de um determinado assunto. E aí depois eu vou para a teoria, se eu sentir a necessidade de ir para a teoria. É lógico que quem está começando agora necessariamente vai precisar ir para a teoria, para a videoaula, para o PDF. Por quê? Porque está criando base, está formando sua base. Então, você tem que assistir a videoaula. Só que você primeiro vai dar uma olhada nas questões. Você não vai tentar responder, não, gente. Você não sabe o assunto. Então, só vai lhe frustrar você tentar responder. Você vai dar uma lida, vai dar uma olhada na resposta, no gabarito, tentar entender o porquê que foi aquela resposta para aquele enunciado. E aí depois você vai para a teoria. Pode ter certeza que você vai conseguir assimilar melhor a teoria, por você já ter filtrado uma parte bem pequena daquele assunto. Então, você vai aplicar o estudo reverso tanto no curto prazo, se você tiver 6 meses para estudar, como no longo prazo, se você tiver 1 ano para estudar, por exemplo. Aí quem vai definir é você e as expectativas para a sua banca. Se for no meu caso, que já tem comissão formada, eu me dei 6 meses de estudo. Não sei se eu vou ter tudo isso, mas eu me dei 6 meses de estudo, no mínimo, para fazer essa prova, aplicando a metodologia do estudo reverso. É lógico que o estudo reverso ele é aplicado de formas diferentes a depender do tempo e disponibilidade que você tenha de estudos. Então, se você está com 2 meses, né, falta só 2 meses para a sua prova, o que é que você vai fazer? Nessa altura do campeonato, você já viu todas as suas videoaulas que você tinha para ver, já fez seus resumos. Você vai trabalhar em cima de questões. Revisão, questão, revisão, questão, revisão, questão. Ainda assim, aplicando o estudo reverso. Se você tem mais tempo, aí entra a teoria, entra as videoaulas. Mas tudo trabalhado em cima do estudo reverso. Aí agora a gente vai falar sobre distribuição de tempo. Eu acho que eu já cheguei a mencionar isso, né? No meu caso, são 6 meses. Os 2 últimos meses, preste atenção, isso é muito importante. Sempre, os 2 últimos meses,
você vai deixar só para fazer revisão e responder prova. Fazer revisão e responder prova. Nos 2 últimos meses, você vai usar para revisar o seu material, mas de qual jeito? Eu vou dizer para vocês. Vocês vão imprimir o edital de vocês. Vocês vão imprimir o edital de vocês em questões. Então, nós temos lá português. Aí nós temos lá os assuntos: análise sintática, análise morfológica, reestrutura de frases, concordância nominal, concordância verbal. Vocês vão colocar esses assuntos no site de questões de vocês e vão imprimir, de acordo com a sua banca, vão imprimir as questões e vão responder essas questões e vão entender melhor o que é cada assunto e como cada assunto é cobrado e como a banca espera que você responda aquele determinado assunto. Dessa forma, são ações corretivas, ações cirúrgicas que vocês vão trabalhar no final da preparação de vocês. Então, vai imprimir o edital todo em questões da banca. Se não tem determinado assunto, não tem questões da banca, não tem problema, pode pegar de uma outra banca. Descobrindo isso, que a banca não cobra muito determinado assunto, vocês já vão saber que esse assunto não é uma prioridade para aquela determinada banca. Então, você já coloca assim, baixa cobrança. Mesmo assim, vocês dão uma olhada no assunto, que possa ser que ela lhe surpreenda e cobre bem na sua prova. E aí, você precisa estar preparado. Tá? Dicas finais. Imprima os assuntos do edital em questões, assim que você terá clareza do que mais acabei de explicar. Faça ações corretivas, trabalhe em cima dos seus erros, revise todos os dias. Esse ponto aqui da revisão, eu vou parar de novo para explicar um pouquinho. Muita gente me pergunta como que eu faço as minhas revisões. Mas é muita gente que pergunta isso para mim. Como que eu faço minhas revisões? Ou seja, vocês têm facilidade de estudar o conteúdo, vocês têm facilidade de responder questões, mas vocês não têm facilidade de revisar. Porque isso também de uma certa forma, é um costume. Um costume ruim, mas é um costume do brasileiro. Vai para a sala de aula, o professor explica o assunto, ele copia, faz os resumos, tudo. Chega em casa, acabou, não revisa. É meio que uma cultura isso. É por isso que quando a gente precisa estudar de verdade para valer, a gente tem essa dificuldade de revisar, porque isso não nos foi incentivado ao longo de todos esses anos, né? E aí o que acontece? Você meio que se torna essa pessoa, né? Que foi treinada assim, né? Dessa forma, de não precisar revisar. Não foi cobrado, não foi estimulado, né? Muitas das vezes pelos pais, né? Pelos professores mesmo, que fala que precisa revisar, mas não tem aquele estímulo. E você acaba passando de ano após ano, e vai criando essa identidade de ser essa pessoa que não revisa. É por isso que quando chega a hora de estudar para valer, disputando um cargo que tem uma remuneração de 9, 10 mil reais, vocês têm dificuldade de revisar. E eu já passei por isso também, porque eu também não fui treinada para revisar assunto. Na verdade, eu sempre morri de preguiça de revisar. Mas tudo pode ser modificado nessa vida. Tudo é uma questão de treino e de reprogramação. É isso que vocês vão fazer. Vocês vão reprogramar a mente de vocês. Vão ensinar ao cérebro de vocês a revisar, a gostar de revisar. Como é que você vai fazer isso? Gente, de um jeito muito simples. De um jeito muito simples. Muito simples. Coloca na sua memória de longo prazo isso. Vocês vão começar a estudar no dia 1. Dia 1 é o dia que vocês determinarem para começar a estudar. Bora lá. Dia 1, você vai estudar, por exemplo, vou falar aqui um assunto de direito do trabalho.
Desculpa, gente, eu ainda tô um pouquinho gripada. Deixa eu ver, viu? Um assunto que cai bastante. Periculosidade e insalubridade. Insalubridade são assuntos que caem bastante. Quase toda a prova cai. Quem faz TRT sabe disso. Aí você vai estudar no dia 1 esses dois assuntos. Aí você respondeu umas questões. Aí você assistiu sua videoaula, se você sentia necessidade disso. Você fez os seus resumos. Beleza. Fez o seu resumozinho no dia 1. Aí você foi estudar um outro assunto, certo? Beleza. No dia 2, ou seja, no segundo dia que você for estudar, você vai começar fazendo o quê? Eu tentei apagar e ficou pior. Você vai começar no dia 2. No dia 2, aquele assunto que você estudou no dia 1, certo? O assunto que você estudou no dia 1, você vai revisar. Você não vai começar já estudando um novo assunto, não. Você vai revisar o assunto do dia 1 no dia 2, entendeu? É isso que vocês vão fazer. Como que vocês vão fazer isso? Você não vai estudar o assunto todo que foi visto no dia 1. Você não vai, você só vai revisar o resumo que você fez do assunto estudado no dia 1. Você só vai revisar com base no resumo que foi feito no dia 1, tá certo? No dia seguinte, dia 2, revisei com o meu resumo o assunto que eu estudei no dia 1. Pronto. Agora você vai marcar no seu celularzinho. Do dia 2, 7 dias para frente. Ou seja, 7 dias depois, você novamente vai voltar nesse resumozinho que você estudou no dia 1, relacionado ao assunto que você estudou no dia 1. Você, 7 dias depois da primeira revisão, que foi aqui no dia 2, você vai novamente revisar esse assunto. Insalubridade e periculosidade. Beleza, 7 dias depois. E depois dessa segunda revisão, 30 dias depois, você vai novamente revisar o assunto que foi estudado no dia 1. Tá certo? 30 dias depois. Fez isso? Fez. Beleza, você vai fazer isso com todos os assuntos. Vai chegar um momento que você vai ter mais coisa para revisar do que para estudar em teoria, porque você vai avançando no assunto e vai, consequentemente, diminuindo o que você tem que estudar em teoria. E aí você vai, depois que você fechou esse ciclo de 30 dias, você volta para a estaca zero. Você vai estudar o assunto todo de novo, no dia 31, por exemplo. No dia 31, não. Você vai fazer a revisão, né, no dia 30. Desculpa, você vai fazer a revisão com 30 dias, depois que você estudou o primeiro assunto, fez a revisão. No dia 31 é um exemplo, tá, gente? Pode ser dia 1º, que às vezes tem dias, tem mês 30, mês 31. Você vai estudar o assunto todo. Você vai estudar o assunto todo de novo. Aí você não vai fazer de novo um mesmo resumo daquilo que você já resumiu, né? Você vai agora acrescentar no seu novo ciclo de estudo anotações de coisas que você acha relevante que você não anotou no primeiro momento. Porque o estudo, ele é progressivo. O estudo, ele é uma crescente. Quanto mais você estuda, mais você sente a necessidade de estudar e mais você enxerga coisas que você não enxergou num primeiro momento do seu estudo. Então, você já teve a sensação de você ler
um parágrafo inteiro de determinada coisa, pegar uma ou duas ideias e depois, com o tempo, você ir reler aquele mesmo parágrafo e dizer, olha, isso aqui eu não vi da primeira vez que eu li. É isso que acontece. Num primeiro momento, você tem uma leitura mais superficial. A partir do segundo, terceiro momento, que você vai revisar o mesmo assunto, vai ler a mesma coisa, você já tem uma leitura mais aprofundada. Então, com certeza, quando você for começar de novo esse ciclo de revisão, você vai perceber que precisa acrescentar coisas ao seu resumo que você não colocou da primeira vez. Então, você vai ler o seu assunto todo no segundo mês e vai fazer novamente essas revisões espaçadas de 24 horas, de 7 dias e de 30 dias. Isso no longo prazo. Isso no longo prazo. Aí chegou, vou apagar essa bagaceira aqui, viu? Aí chegou nos 2 últimos meses. Nos últimos 2 últimos meses, ó. 2 últimos meses. Você está nos 2 últimos meses para a sua prova. Para a sua prova. Faltam 2 meses para a sua prova. Aí, o que é que você vai fazer agora? Você vai imprimir o edital em questões. Você vai imprimir o edital em questões. Você vai esquecer esse método de revisões espaçadas de 24, 7 e 30 dias. Vai esquecer. Isso já não dá mais para você aplicar, porque você está na reta final e você precisa ver o máximo de conteúdo possível no menor tempo possível. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai imprimir o seu edital em questões, certo? E você vai revisar em cima das questões. E você vai voltar na teoria quando for necessário, de forma pontual, de acordo com os erros que você cometer respondendo essas questões. E não só isso, você vai se esforçar ao máximo para fechar o seu edital de revisões, a cada 3 ou 4 dias. A cada 3 ou 4 dias, você vai fechar o seu edital de revisões. Vai fechar o edital de revisões a cada 3 ou 4 dias. Então, começa estudando. Aí aqui, ó, aqui, essa metodologia já é de ciclo de estudos. Não é mais revisões espaçadas. Já é ciclo de estudos. Então, você muda a metodologia de acordo com o tempo que você tem disponível para estudar. Aí você vai enumerar todas as suas questões, todas as suas disciplinas, lógico, de maior importância para menor importância, e você vai tentar matar aquilo ali em cima do seu edital de revisões. E vai tentar revisar esse material de novo, e de novo, e de novo, e de novo, o edital como um todo, no prazo de 3 a 4 dias. Porque aí, filho, é mata-mata. Aí é um negócio assim que ou você absorve ou já era, entendeu? Faltam 2 meses, você precisa revisar o máximo de assunto, ver o máximo de teoria possível em cima das questões que você vai resolver e ficar rodando o edital o máximo de vezes possíveis até o dia da prova. É por isso que na reta final você estuda com ciclo de estudos e não necessariamente com a metodologia pura e simples do estudo reverso. É lógico que você aplica, sim, o estudo reverso porque sua base de estudo vai ser as questões e não a teoria, ficar lendo teoria, relendo teoria, lendo teoria, relendo teoria. Não, você vai trabalhar em cima de questões. A teoria você vai voltar quando for necessário, de acordo com as ações corretivas que você vai fazer nessa reta final, certo? E muito provavelmente o seu material de resumo já vai te dar a resposta que você precisa, que você está em dúvida, porque você construiu isso no longo prazo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês seguirem esse plano aqui, esse planejamento, e não conseguirem uma boa colocação,
uma boa colocação, eu vou dizer para vocês. Não faltou nada em termos de estudo, mas faltou força de vontade, faltou absorver o conteúdo na necessidade que se tinha, faltou prestar atenção, faltou muito provavelmente leitura, faltou concentração. Porque isso aqui, cara, é a aprovação. Esse método é o método da aprovação. Agora, o aluno precisa ter coragem. O aluno precisa saber que estudar é um ato de coragem. Nem todo mundo consegue enfrentar isso aqui, não. Porque se eu estou aqui há quase 1 hora falando de como se planejar para estudar, é porque o negócio é difícil, é cansativo, é exaustivo. Mas, no final, o resultado, cara, é quase que inevitável. Então, é o que eu falo para vocês. Coloca na memória de longo prazo. Estudar é um ato de coragem. Não é para todo mundo. É por isso que tem muita gente que começa e simplesmente desiste. Não é para todo mundo e precisa ser encarado como um trabalho. Precisa ser feito todos os dias. Todos os dias. Eu sou a prova viva. Olha, de experiência quem tem aqui sou eu, viu? Experiência quem tem aqui sou eu. Antigamente eu dizia assim, eu tenho 5 meses para a prova. Vixe, tá muito tempo. Eu vou fazer tais e tais coisas, depois eu estudo quando estiver mais perto. Quando estiver faltando 2 meses, eu estudo. Aí eu ia lá, sequer me classificava. Por quê? Não teve tempo para absorver o conteúdo. Não teve tempo para estudar da forma correta. Então, estudar é um ato de coragem, precisa ser feito a longo prazo e, além disso, ser encarado como um trabalho. Como um trabalho. É todos os dias plantando para colher no final a sua glória, a sua bênção. Deus quer te dar a sua bênção, mas você precisa fazer a sua parte. Entendeu? É isso, gente. É dessa forma que eu estudo. É dessa forma que você precisa estudar para conseguir êxito e ter clareza no que vocês estão fazendo. Não se perder pelo caminho. Organização é extremamente importante. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Me desculpem se eu usei palavras duras. A intenção aqui é só conscientizar, porque realmente é algo bem difícil, é algo muito grandioso, não é para todo mundo. E eu posso dizer de certeza, se não desistir, consegue, mas tem que ter força de vontade, porque senão vai passar 20, 30 anos tentando e nada. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Espero ter ajudado de alguma forma vocês abrirem a mente, né, para o que vocês estão buscando, encarar, tendo realidade daquilo que vocês estão buscando. E aí os próximos vídeos, no próximo vídeo eu vou responder perguntas, porque muita gente me perguntou muita coisa e eu não consegui responder ainda. E logo em seguida eu já começo com as aulas. Lembrando que a gente vai trabalhar em cima da metodologia do estudo reverso, respondendo questões, estudando o assunto, fazendo resumos. Vou explicar tudo direitinho para vocês ao longo das próximas aulas. Vai ser um curso bem bacana e eu quero todos aqui, lógico, né, aqueles que tenham interesse. E vamos compartilhar nossas experiências juntos e vamos conseguir nossas tão sonhadas aprovações e nomeações, né? Porque não adianta nada você se passar em concurso e não ser nomeado. O importante é ser nomeado. Então é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.